E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula 2, tá? Nessa semana, nós vamos começar a falar sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial. Falarei sobre uma atividade de dever de casa posteriormente, e vocês vão também me escutar iniciando o nosso próximo módulo, que é sobre Revolução Russa, a grande Revolução Russa de 1917. Mas antes de chegar lá, a gente tem que analisar as consequências da Primeira Guerra Mundial, tá legal? Bom, a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, gerando uma série de consequências muito importantes que vão definir o funcionamento do mundo depois dela. A Primeira Guerra Mundial, a chamada Grande Guerra, foi tão intensa, foi tão movimentada, que o que realmente aconteceu foi a formação de um novo mundo. Podemos dizer, pessoal, que após a Primeira Guerra Mundial, o mundo se transformou. O mundo se transformou em uma nova realidade. Eu gosto muito de lembrar aos meus alunos que a realidade humana não é real. A realidade é totalmente construída. Os países não existem de verdade, eles são construídos. A ideia de nações, a ideia de língua, as culturas, é tudo uma construção. Quando a gente esquece que a realidade não é real e sim construída, a gente acaba perdendo o poder de mudá-la. Então é sempre importante lembrar que a Primeira Guerra Mundial acaba, na verdade, criando uma nova realidade. Houve 10 milhões de mortos, observe aqui no slide. Houve a questão dos aliados como vencedores. Ou seja, os aliados, o eixo dos aliados, eles venceram a guerra. Principalmente a Inglaterra e a França. Mas aí também nós vamos incluir os Estados Unidos, o Japão, que lutou ao lado dos aliados contra a Alemanha, e a questão da Rússia. A Rússia, na verdade, ela pediu para sair da guerra antes que a guerra terminasse. Essa é uma questão muito importante. Pessoal, antes que a gente continue, eu tenho um recado para dar para vocês, bastante interessante. Ao longo dessas explicações da videoaula, é muito importante que você tenha um caderno de história em mãos, anotando a matéria. Afinal, você está assistindo um vídeo, então você pode pausar este vídeo, você pode escrever a matéria e dar o play novamente. Eu peço encarecidamente a você aluno, a você aluna, pais e mães e responsáveis, que você oriente os seus filhos para que eles copiem as matérias, tá? A videoaula, ela é completa, a gente aborda toda a matéria e além da matéria do livro, tá bom? Aqui no nosso livro, do 8º ano, o livro que nós estamos usando, vocês vão encontrar toda a matéria da Primeira Guerra Mundial, claro, mas a gente sempre comenta mais. Bom, dito essas questões, temos que analisar o seguinte: os aliados, sobretudo a Inglaterra e a França, eles vão impor, eles vão obrigar uma nova realidade aos perdedores. E aí que vai estar um grande problema. Em vez de fazer as pazes, já viu quando o fulaninho briga com o ciclaninho, a mãe, menino, faz as pazes, abraça ele. Eles vão ficar de mal. Os países vencedores vão culpar os países perdedores pela guerra e vão obrigar os países perdedores a uma série de imposições, impostos, uma série de novas limitações. Isso vai gerar um desconforto muito grande. A Primeira Guerra Mundial, ela acabou de uma maneira muito pouco equilibrada. Além dela ter sido uma guerra catastrófica e desumana, ela gerou dores pós-guerra, ou seja, ódios que não terminaram. Vamos estudar um pouco dessas características? A Itália, embora fosse do grupo vencedor, não ficou satisfeita com os acordos de paz. Essa é uma primeira característica importante, ou seja, a Itália gostava de toda aquela realidade de estar perto dos aliados, porque ela mudou de lado. Lembra que nós falamos na última aula que a Itália muda de lado? Pois é, e agora a Itália tenta uma outra situação. A Itália, na verdade, agora busca estar ao lado dos aliados, não para lutar pela causa dos aliados, mas para conseguir territórios. O que a Itália mais queria era conseguir territórios que até então pertenciam ao Império Austro-Húngaro. Vale lembrar que durante a Primeira Guerra Mundial havia dois grandes impérios. O Império Austro-Húngaro, poderoso, que tinha vários povos diferentes, com várias línguas sendo governados por um só imperador, e o Império Otomano, que era fraco,
com também vários povos, várias línguas, várias culturas sob a mão de apenas um imperador, mas um imperador bem fraco. Bom, quando acabou a guerra, a Itália não ficou satisfeita porque ela não teve os territórios que ela queria. Ficou com bastante raiva dos aliados, porque apesar de ter lutado perto dos aliados, não conseguiu os territórios que ela queria. O Império Otomano e o Império Austro-Húngaro se dividiu em vários países, pessoal. Olha só o que eles vão virar aqui no último ponto. Surgiu o Império da desses dois impérios vai surgir o país Tchecoslováquia, que não vai ser um só país, ele vai ser um só país como território, mas vai ter vários povos lá dentro, várias línguas lá dentro, várias heterogeneidades, ou seja, vários povos falantes de várias línguas. Então, é a Tchecoslováquia. Vai surgir a Áustria, a Hungria e mais uma outra parte da Polônia. Então, também houve aqui, eu não anotei, mas depois eu vou anotar, e aí na sua anotação você também anote, tá? Surgiu a Iugoslávia, tá? A Iugoslávia surgiu como consequência dessas divisões, tá legal? Então, aqui nesse sentido, pessoal, nós estamos falando de uma mudança muito brusca no mundo. Dois impérios que vão se destruir e vão virar países. Agora nós vamos falar aqui especificamente dessas consequências, né, que são geradas por um tratado. Ou seja, a guerra acabou, nós temos um armistício, mas a gente precisa de falar de um tratado, né, um tratado que vai definir como que o mundo vai funcionar depois, então, dessa guerra. Esse tratado vai ser assinado na Conferência de Paris. A Conferência de Paris, ela será a grande reunião entre os países perdedores e ganhadores da guerra para decidir como o mundo ia funcionar. Gente, a gente está vivendo agora a questão do coronavírus, aquela coisa toda, né, da pandemia. Olha, é um momento histórico. Agora, imagina um mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Sente na pele como aquele mundo era diferente, intenso, cheio de novidades, né? O Tratado de Versalhes, ele fez o seguinte, olha, ele causou a culpa para a Alemanha. A Alemanha como causadora da guerra. Ela ficou conhecida assim. A Alemanha ficou conhecida como causadora da guerra, tá? E todas as suas posses coloniais foram divididas entre França, Inglaterra, Japão e África. Todas as colônias da Alemanha ficaram divididas. Aconteceu a devolução dos territórios de Alsácia e Lorena à França. Gente, a Alemanha, quando ela se tornou um país, lá atrás, lá no século XIX, pensa comigo, lá em 1870, tá? A Alemanha, quando ela virou um país, ela fez uma guerra com a França. E ela tomou da França os territórios de Alsácia e Lorena porque eles eram ricos em ferro e carvão. E por assim ficou. A França ficou com um ódio danado. A Primeira Guerra Mundial, inclusive, foi baseada também nesse ódio da França, que a França sempre quis esses territórios de volta. Agora, quando a Primeira Guerra Mundial acabou, a França consegue Alsácia e Lorena de volta. Tá? A França também tomou minas de carvão da Alemanha, ou seja, ele não só tomou Alsácia e Lorena. Aí a França quis pisotear. A França também tomou uma parte da Alemanha chamada Sarre, que era rica em carvão. Além disso, Áustria e Polônia foram declaradas totalmente independentes da Alemanha, ou seja, a Alemanha não tem nada a ver com eles. A Áustria e Polônia tinha vários povos que se consideravam alemães, tá? Dentro da Áustria, dentro da Polônia, mas mesmo assim agora a Alemanha não teria nada a ver com a Áustria nem com a Polônia, separadinhos. E também indenização. Uma indenização pesadíssima foi imposta à Alemanha, que ela só conseguiu pagar no final do século XXI, tá? Essa paz impositiva é a chamada paz dos vencedores. O que é a paz dos vencedores? É quando não é uma paz que vai deixar todos os lados felizes, tá? Todos os lados felizes, né? Na paz dos vencedores, os perdedores são obrigados a se humilhar, são obrigados a se enfraquecer, a se reduzir, a se inferiorizar. A paz dos vencedores é uma paz que vai causar a guerra dos perdedores. Nenhuma paz, pensa comigo, nenhuma paz, um tratado de paz vai conseguir ser duradouro se você obriga um país a ser eternamente fraco. Você tem que deixar o país se fortalecer, se desenvolver. Mas no Tratado de Versalhes, não. No Tratado de Versalhes, eles impuseram à Alemanha, goela abaixo, esse monte de prerrogativas que ela teve, então, que aceitar. Né? E é claro, a Alemanha criou um ódio danado contra todos os outros países europeus. A Primeira Guerra Mundial criou um clima de ódio ainda maior por causa dessa classificação da Alemanha como a grande culpada da guerra. Tá? Então,
A Gertrude Stein, que é uma historiadora americana, inclusive, ela vai falar que a geração de 1920, que é a geração que vai viver o pós-Primeira Guerra Mundial, vai ser a geração perdida. Esse termo geração perdida começa justamente sendo falado pela Gertrude Stein, que é uma alemã que foi morar nos Estados Unidos. Ficou famosa porque ela falou o seguinte: a Primeira Guerra Mundial foi tão intensa, foi tão poderosa, que ela, na verdade, criou, pessoal, uma realidade na qual as pessoas que viveram em 1920 nunca mais se recuperaram. As pessoas que viveram em 1920 nunca mais viveram um momento de paz, porque elas para sempre vão ficar com medo de uma nova guerra mundial. O tempo todo as pessoas estavam ansiosas. Poxa, não é bem uma paz que a gente criou um ambiente de contenção dos ódios e das brigas e dos conflitos. Estava meio claro para todo mundo que precisava de uma questão mais sólida para impor essa paz aos vencedores. E aí é que tá, foi criada a Liga das Nações, a primeira organização internacional para falar de paz, para obrigar a paz. A Liga das Nações é tipo a ONU hoje. A Liga das Nações eu estudei muito no meu mestrado. Vou publicar um livro sobre ela. Espero chamar vocês, né, quando acabar essa coisa toda do coronavírus. A Liga das Nações é uma organização que teve prioridade de fazer valer a paz. Mas é uma paz que acabou sendo muito mais a paz dos vencedores. Essa foi mais uma questão. Mas não houve só essa questão de consequência. Também houve uma onda de movimento feminista após a Primeira Guerra Mundial. O feminismo começou forte após a Primeira Guerra Mundial. Por quê? As mulheres participaram da Primeira Guerra Mundial, ao lado a lado aos homens, não como soldados, mas, claro, como enfermeiras, como cozinheiras, como ajudantes, como tudo que você pode imaginar que não seja o soldado. Então as mulheres, elas começaram a ter a intenção e a pretensão, claro, de fazer um verdadeiro movimento internacional. Porque quem diz que as mulheres são menos importantes que os homens, seja na guerra, seja na paz? Então começa um grande movimento do feminismo após a Primeira Guerra Mundial. Tá legal? Um dos grandes exemplos e líderes que vão ficar famosos é a Mary Curie. A Mary Curie, ela ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1903 e o Prêmio Nobel de Química em 1911. E o seu trabalho para a nossa aula, que você vai entregar no Google Sala de Aula, tá? Vamos usar apenas o Google Sala de Aula agora, tentar evitar o WhatsApp para a gente ter o material guardadinho lá no Google Sala de Aula, para ver quem fez, fica mais organizado, né? Você vai fazer um trabalho sobre a Mary Curie para a gente. Por que que ela é um símbolo feminista e qual é a história da vida da Mary Curie? Tá bom? Esse é o primeiro dever de casa. Você vai escrever um trabalho sobre a Mary Curie pra gente. Bom, além disso, podemos falar da mais grave pandemia que o mundo já viveu, a gripe espanhola. Que não surgiu na Espanha. A gripe espanhola, até então, bem pior que o próprio coronavírus que nós estamos vivendo, ela matou 20 milhões de pessoas. Um vírus que até hoje não se sabe exatamente como começou. Tá? Mas o primeiro caso foi nos Estados Unidos. Quem, porém, falou da gripe espanhola, foi uma gripe, mas na verdade foi um vírus poderoso, foi a Espanha. Por isso que foi considerado gripe espanhola. Porque a Espanha, na verdade, não participou da Primeira Guerra Mundial e com isso ela teve mais liberdade de imprensa. Ela pôde falar que, nossa, tá tendo um vírus aí que ninguém tá sabendo. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos estavam morrendo por causa desse vírus, só que ninguém sabia, porque ninguém comentava na imprensa. Hoje, como nós vivemos numa democracia e temos liberdade de imprensa por causa de estarmos vivendo numa democracia, por isso que é tão importante a democracia. O Estado não pode ficar controlando a imprensa. Né? Então, a gente sabe do coronavírus, a gente sabe dos números, a gente sabe que, por exemplo, no dia que eu estou gravando essa aula, morreu mais de 400 pessoas em 24 horas no Brasil. Né? Na época da gripe espanhola, as pessoas não ficavam sabendo do número de mortos, uma coisa impressionante. Né? Enfim, então foi mais um problema logo depois da Primeira Guerra Mundial. Uma coisa terrível. Tá? Pessoal, a gente termina aqui, na verdade, a Primeira Guerra Mundial com suas consequências. O trabalho é sobre a Mary Curie e fazer as páginas do livro, página 34 e 35. Tá legal? Muito obrigado, saudade de vocês. Na aula que vem a gente começa a falar da Revolução Russa, tá bom? Beijo e até mais.